A gente tem noção de quão bom é o lutador quando perder pra ele já não é considerado um demérito, é meio que a coisa natural a se acontecer. Por exemplo, você fala assim, Daniel Cormier foi um grande lutador, ele só perdeu pro Jon Jones, mas também era o Jon Jones. Vocês entenderam? O cara é tão bom que perder pra ele é algo normal. Você espera perder pra esse cara, você espera que outros lutadores percam pra ele. Esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça. Da mesma forma que uma derrota onde você fez bonito, onde você quase venceu, já é considerada uma vitória moral. Perder pro Jon Jones por pouco, ou até acertar no mínimo um golpe significativo nele, já é considerada uma vitória. Pois bem, durante 16 anos competindo no UFC, ninguém de fato venceu o Jon Jones, mas alguns lutadores conseguiram chegar naquele quase, ou como dizia o Buzz Lightyear, caíram com estilo. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos falar dos lutadores que quase venceram o Jon Jones. Mas antes de tudo, pessoal, falando no Jon Jones, eu quero falar pra vocês da promoção que tá rolando na Stake.com. A gente sabe, nesse sábado vai ter o UFC 309, que vai ter a luta do Jon Jones contra o Stipe Miocic e também Charles do Bronx contra Michael Chandler. E é por isso que tá rolando a seguinte promoção na Stake. Se Charles, Chandler, Jones ou Miocic, se qualquer um desses quatro vencerem no primeiro round, você ganha o dobro da sua aposta. Então vamos simular. Se, por exemplo, o Jones e o Charles ganharem no primeiro round, você apostou nos dois, você vai ganhar o dobro das odds do Jones e o dobro das odds do Charles. Talvez você possa quadruplicar o que você ganharia originalmente. Então, pessoal, não perde tempo. Cria sua conta na Stake, primeiro comentário fixado ou nesse QR Code com o código Figueira MMA. Só assim você pode participar dessa promoção. Dado o aviso, pessoal, vamos começar o vídeo. Durante boa parte do início da sua carreira no UFC, o Jon Jones foi praticamente impecável. Ele sempre vencia suas lutas com total maestria, sequer passava sufoco. Seja por nocaute, finalização ou decisão, todas as suas vitórias foram muito tranquilas. Ele mal saiu machucado. Eu diria que o primeiro susto que o Jon Jones levou na carreira foi na luta contra o ex-campeão Lyoto Machida, o brasileiro que mesmo antes da luta já era bem respeitado pelo próprio Jones, que esperava que essa seria a luta mais difícil da sua carreira. E de fato, o brasileiro foi o primeiro a desestabilizá-lo, acertando um forte cruzado que pegou bem no queixo do jovem campeão. Foi um momento bem rápido que não impactou tanto assim no resultado final da luta, mas é interessante porque quase nunca a gente vê o Jon Jones nessa situação de dobrar o joelho, sentir um golpe forte. Pra falar a verdade, tirando essa vez do Lyoto, eu acho que a gente nunca viu o Jon Jones dobrando o joelho, sofrendo quase que um flashdown. Então assim, olhando de um ponto de vista mais frio, o Lyoto não chegou perto de vencer o Jon Jones, só deu um susto nele. E no round seguinte ele foi finalizado em uma das imagens mais frias que o UFC já registrou. Mas ainda assim, eu acho que foi uma menção importante, já que o Lyoto foi o primeiro e talvez o único que deixou o Jones nessa situação, que deu esse susto. Mas quem realmente colocou o Jon Jones numa situação de quase derrota, de correr sério risco de perder a luta, o primeiro cara a fazer isso foi outro brasileiro e outro ex-campeão dos meio pesados. E eu tô falando de Vitor Belfort. Era a quarta defesa de cinturão do Jones, ele era o favorito na proporção de 8-1, e a gente imaginava que se o Belfort tivesse alguma chance de vitória, era na trocação, era no boxe. Só que foi no chão onde o brasileiro quase fez história, quando encaixou a icônica chave de braço no campeão, que o deixou em apuros. Vitor disse depois que sentiu nitidamente o braço do Jon Jones estralando. Foi outra situação inédita na carreira do Jones, ser pego em uma finalização e correr sérios riscos de ser finalizado. Posteriormente, o Jones disse que estava disposto a deixar aquele braço quebrar para poder sair da finalização. E na coletiva de imprensa pós-luta, o Vitor falou que não aliviou o braço, que o Jones saiu da finalização. Só que em entrevistas mais recentes, o Vitor tem dito que na verdade ele deixou o Jones escapar para não quebrar o braço dele. Talvez a gente nunca descubra o que aconteceu de fato, mas verdade seja dita, o Vitor chegou muito perto de fazer história, mas o Jones conseguiu sair da finalização, dominou o restante da luta e deu o troco, finalizando o Vitor Belfort no quarto round. Mas pessoal, essa tentativa de finalização não foi nada comparado ao que o Jon Jones passou por 25 minutos
contra Alexander Gustafsson. O interessante é que, em comparação aos adversários de Jones naquela época, os mais recentes antes do Gustafsson, a gente tinha nomes muito mais conhecidos. Foram 5 ex-campeões nas últimas 6 lutas. Então, comparando assim de renome, o Gustafsson era o cara menos conhecido que o Jon Jones tinha enfrentado desde que se tornou campeão. O sueco até então era relativamente desconhecido, mas foi naquela noite, em setembro de 2013, que ele marcou o seu nome na história. Ele foi o primeiro a fazer Jones sangrar e ser quedado na carreira. O nórdico trouxe ameaças novas também. Foi o primeiro adversário maior e com envergadura compatível ao campeão. Essa foi também a primeira vez que a gente viu o Jon Jones correndo atrás do prejuízo, sentindo aquela ameaça real da derrota. Foi a única luta que ele teve que ir na raça para vencer o adversário. A luta tava 2-1 pro sueco, começando o 4º round, e o desafiante também estava vencendo e teria vencido o round e a luta se não fosse aquela cotovelada rodada que o Jon Jones aplicou. Aquela cotovelada não só mudou o rumo do 4º round a favor dele, como também definiu o restante da luta. Jones então venceu o 4º e 5º round, fechando 3-2 na pontuação e vencendo a luta mais dura da sua carreira por decisão dos juízes. E aí, depois dessa luta, o Jon Jones passou alguns anos sem ter um desconforto tão grande assim, apesar que ele enfrentou grandes nomes nesse meio tempo, como por exemplo o ex-campeão Glover Teixeira e o segundo duplo campeão da história do UFC, Daniel Cormier. Falando no DC, eu acho que ele merece uma menção honrosa, assim como o Lyoto, porque na revanche, o Jones passou um certo sufoco nos primeiros rounds. Eu pontuei, por exemplo, o primeiro e segundo round para o Cormier naquela segunda luta. O problema é que o Jones conseguiu nocaute no terceiro round, o que fez com que a pontuação se tornasse praticamente inútil. Só que em julho de 2019, o Jon Jones teria a sua luta mais difícil desde o Alexander Gustafsson. E dessa vez foi contra o brasileiro Thiago Marreta. E foi uma luta bem curiosa, porque por algum motivo, nessa luta, o Jon Jones resolveu ficar apenas na trocação. Durante 25 minutos, ele só tentou uma queda. Isso contra um cara que é especialista de Muay Thai. Parecia que o Jones queria se testar, ver como ele se saía com um cara desse nível na trocação. Então, ao deixar as sapatilhas de wrestling em casa, o Marreta teve a sua chance de brilhar. E deu muito trabalho pro Jones, trabalhando seu chute na perna, na linha de cintura e golpes em ângulo. Foi uma luta acirrada, só que morna. Não teve o mesmo caos, por exemplo, da luta contra o Gustafsson. Só que pela primeira vez na história, um dos 3 juízes pontuou a derrota do Jon Jones. O juiz Junichiro Kamijo viu 48-47 em favor do Marreta, enquanto os outros 2 juízes viram 48-47 para o Jones, que venceu por decisão dividida. Ah, mas tem um detalhe. Durante toda essa luta, o Marreta lutou lesionado. No primeiro ou segundo round, ele lesionou não só um, mas os 2 joelhos, com ruptura total em alguns ligamentos. E mesmo assim, ele quase venceu o Jon Jones. Ficam 2 questionamentos então. O que teria acontecido se o Jon Jones tivesse tentado mais quedas e se o Marreta tivesse 100%? Outra coisa interessante dessa luta é que o estilo de luta do Marreta, o que o Marreta usou nessa luta para dar trabalho pro Jon Jones, serviu de inspiração pro próximo adversário do campeão, que talvez tenha chegado mais perto do que qualquer outro lutador chegou de vencê-lo. E eu tô falando de Dominick Reyes. Em fevereiro de 2020, Jon Jones passou novamente por um grande perrengue, talvez o maior sufoco de toda a sua carreira. Reyes assistiu e estudou muito as lutas do Gustafsson e do Marreta, e pegou tudo aquilo que funcionou pros dois. Ele pegou os chutes do Marreta na linha de cintura e principalmente nas pernas, pegou também os golpes em ângulo e somou com a movimentação do Gustafsson. Com isso, Dominick Reyes tirou o Jon Jones da zona de conforto e fez o campeão recuar durante boa parte do combate, encaixando golpes limpos, defendendo quedas, aplicando chutes, se movimentando o tempo todo. E vou ser bem sincero, eu já assisti essa luta várias vezes e toda vez eu chego no resultado diferente. Eu nunca consigo ver uma vitória clara do Jones e nem uma vitória clara do Reyes. Essa é talvez a luta mais acirrada e mais difícil de pontuar que eu já vi. Mas verdade seja dita, o Reyes aplicou uma estratégia muito boa e chegou muito, mas muito perto de vencer o Jon Jones, muito mais perto do que o Marreta. Eu acho que a única coisa que faltou ali foi o cardio. Ele não conseguiu manter aquele ritmo acelerado, movimentação intensa, chute o tempo todo,
sempre pressionando o Jones, ele não conseguiu manter esse ritmo por 25 minutos. Lá pro terceiro round, a gente viu que a movimentação do Reyes já estava indo embora. Aquele volume, aquela intensidade que ele aplicou no primeiro e segundo round já não estava a mesma coisa. Se por acaso ele tivesse conseguido manter aquele ritmo durante toda a luta, eu acho que ele teria vencido sim o Jon Jones com mais clareza. Mas o que importa é a papeleta dos juízes, é o resultado oficial, e assim, Jon Jones venceu Dominick Reyes em uma polêmica decisão dos juízes. E agora eu pergunto pra vocês, será que Stipe Miocic, mesmo parado há 3 anos, vai conseguir fazer parecido ou mais do que esses lutadores que eu falei fizeram? Bom, é isso que a gente vai descobrir no próximo sábado. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.